Bom dia, sétimo ano B, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma semana de atividades. Na semana passada nós trabalhamos o mito. Essa semana nós vamos dar continuidade aí, mas nós vamos começar também com o texto teatral, tá bom? E vamos envolver um pouquinho aí também do gênero mito junto, tá bom? Na atividade. Então, vamos primeiramente às características do texto teatral. Então, vamos lá. O texto teatral trata-se de um gênero de base narrativa. Por que narrativa? Porque narra um fato, não é? O qual apresenta alguns elementos, somente alguns e não todos, tá? Desse tipo de texto. Lembra que nós estudamos os elementos da narrativa? São vários. Só que o texto teatral ele apresenta alguns elementos apenas do texto narrativo. Apresenta o enredo, tá? A personagem, o tempo e o espaço. Não há narrador, só que tomamos conhecimento dos fatos através do diálogo. Então, num texto teatral, nós sabemos através do diálogo quem são as personagens, porque não tem narrador, tá bom? As falas são bem marcadas, já que normalmente o texto é escrito da seguinte maneira. Então, o texto ele tem o nome da personagem, 2 pontos e a fala, tá bom? Para os atores saberem como devem agir em cena, o autor do texto ele usa o recurso das rúbricas. Então, depois da fala entre parênteses, ele fala como que o autor deve agir. Naquela fala, ele deve fazer isso, o tipo de roupa. Então, as rúbricas são isso, tá? Essas anotações que o autor faz, tá? Para a personagem aí poder agir na hora desse texto, né? Na hora dessa peça teatral. Normalmente, elas são separadas do texto por parênteses, é o que eu acabei de falar, e escritas com letras diferenciadas, tá bom? E a linguagem desse tipo de texto, do texto teatral? Pode ser formal, tá? Ou também adequado ao perfil do público. Se for uma peça teatral infantil, tá? Se for uma peça, vai depender da peça teatral para ter a linguagem formal ou não, tá? Então, sobre essas características do texto teatral que nós acabamos de ler, vocês vão responder A1. É correto afirmar que a sua tipologia é a dissertativa? Acabei de falar para vocês, hein? Leiam aqui. Texto teatral é dissertativo? 2. O gênero em estudo apresenta todos os elementos da narrativa? Justifique sua resposta. Então, coloquem quais são os elementos. 3. Se não há um narrador para nos contar, como tomamos conhecimento do enredo? Falei aqui para vocês agora também. 4. Como a fala dos personagens costuma ser escrita? 5. Que recurso que é usado para que os personagens saibam as ações que devem praticar em cena, o que devem vestir, né? Que são as anotações aí do autor. Qual recurso que é usado? Também está aqui. A variedade linguística será sempre a formal ou não? Vai depender do quê? Tá bom? Então, está aqui as características do texto teatral. Agora, depois de responder, tá? Da 1 a 6, vocês vão ler o texto abaixo, tá bom? Para responder as questões. Então, busca ao tesouro. Então, olha só como é dividido o texto teatral. Olha, primeira cena. Então, Dona Benta. Então, vocês vão ler todo o texto aí da primeira cena, ó. Olha o que eu falei para vocês, sempre vem, ó, o nome da personagem, vem o que vai ser feito quando vem entre parênteses, tá? Ou vem o nome da personagem e vem a fala, o que ela vai dizer. Então, é uma característica do texto teatral. Então, vocês vão ler a primeira cena, vão ler a segunda cena, a terceira, todo o texto teatral e vão responder as questões. 1.
Quais são as personagens que estão atuando nessas cenas? Qual era a grande missão de Pedrinho? 3. Quem se oferece para ajudar o Pedrinho a encontrar o caminho que o levará ao tesouro? 4. Por que Dona Cuca também estava interessada em encontrar o tesouro? Quem concorda em ajudá-la e por quê? Então, faz parte da interpretação aí do texto teatral. 5. Como conversamos, as peças teatrais existem para serem encenadas por atores, em um teatro, diante de um público. Mas tudo começa com um texto escrito, como esse que nós acabamos aqui, que eu falei para vocês que vocês têm que ler, tá? Dessa forma, quem são os leitores de um texto teatral? Quem lê esse tipo de texto? 6. O que indicam as reticências empregadas no texto? As reticências, lembra que são os 3 pontinhos? 7. Com base na leitura do texto, conclua qual é a importância da pontuação em um texto teatral. Gente, a pontuação ela é importante? Lógico que sim, tá? Então, num texto teatral, mais ainda, tá bom? Então, atenção! Agora que vocês conhecem a estrutura do texto teatral, chegou o momento de consolidar seus conhecimentos, colocando em prática sua habilidade de escrita, transformando o texto abaixo em um texto teatral. Não se esqueça de transformá-lo obedecendo às orientações abaixo. Quais orientações? Crie personagens, se necessário, não se esqueça de que suas falas devem ser escritas da seguinte maneira: o nome da personagem e os 2 pontos, tá? E depois a fala. Use rúbricas para orientar as ações. Então, Pedrinho, se você criou o nome João, tá? Nessa personagem, o Narciso. Então, você pode colocar a rúbrica quando você falar o que ele tem que fazer, tá? Agora ele entra vestido dessa forma e age de tal maneira. Então, isso são as rúbricas. C. A linguagem deve ser adequada ao padrão formal. Então, olha só. Qual é o texto que vocês vão transformar em um texto teatral? É esse aqui, bem pequenininho. O mito de Narciso, tá? Narciso nasceu na região grega de Boécia. Ele era muito belo, e quando nasceu, um dos oráculos, chamado Tiresias, disse que Narciso seria muito atraente e que teria uma vida bem longa. Entretanto, ele não deveria admirar sua beleza, ou melhor, ver seu rosto, uma vez que isso amaldiçoaria sua vida. Além de ter uma beleza estonteante, a qual despertava a atenção de muitas pessoas, homens e mulheres, Narciso era arrogante e orgulhoso. E ao invés de se apaixonar por outras pessoas que o admiravam, ele ficou apaixonado por sua própria imagem, ao vê-la refletida num lago. Então, esse texto, vocês vão tentar transformá-lo em um texto teatral, tá? Então, colocar o nome da personagem, 2 pontos, qual é a fala, tá? Sempre usando as falas. O nome da personagem, 2 pontos e a fala. Pode usar as rúbricas, o que a personagem vai fazer, qual a roupa, que são as anotações de quem criou essa peça teatral. Sim, tá bom? De uma maneira bem simples para vocês treinarem o mito de Narciso em uma peça teatral, tá bom? Qualquer dúvida, me procurem no WhatsApp, estou à disposição de vocês, tá bom? Uma boa semana e bons estudos. Um beijão!